Poxa vida. Não, então vamos lá, agora começou. Então, já começa da explicação, você quiser apresentar novamente? Não, eu vou apresentar novamente, rapidamente. Fica com... Desculpa, vamos lá. Bem-vindos todos que entrarem para a live. Esse aqui é o Café Filosófico, com o professor Francisco. Estamos atrasados porque deu alguns problemas aí, uns problemas técnicos, mas é isso, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. O professor Francisco tem mestrado e doutorado aqui na UFPB. As áreas de interesse são História da Filosofia, Metafísica e Epistemologia, principalmente focado em Platão e na Grécia Antiga, Filosofia Antiga. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Matheus. E vamos começar então, já puxando logo para o tema, que é como o conceito de verdade em Platão se distancia ou se aproxima do nosso conceito de verdade atualmente. Professor, fique à vontade. Bem, eu vou começar de maneira diferente, vou saudar novamente o professor Roberto Graça, que estará conosco aqui amanhã. E tematizar essa questão do conceito de verdade em Platão, né, o que é o título da nossa fala hoje, para tentar compreender que talvez hoje a gente tenha uma concepção mais simples do que seja a verdade do que os gregos antigos teriam, né? Acho que a nossa concepção de verdade está muito relacionada, embora não necessariamente pela via filosófica, com o historicismo alemão, a ideia de que existem fatos, né? Existem coisas que são dadas, né? Então, para Platão, a experiência com a verdade é algo de natureza distinta, é algo de natureza, por assim dizer, menos verbal do que para nós hoje seria. Talvez hoje a gente entenda muito a questão da verdade como algo que seja próprio dos discursos, ou próprio do que se diz, ou próprio da maneira como a gente se relaciona com as coisas a partir do discurso. Que é uma maneira também escolástica, uma maneira, né, medieval de entender a verdade. Talvez o Heidegger tenha trazido esclarecimentos a respeito disso, né, como a nossa concepção atual de verdade, em termos de senso comum mesmo, né, estaria relacionado a uma espécie de suposição de que é possível dizer as coisas como elas são, né? É possível que o discurso diga o que é, né? Assim, por assim dizer, que a gente consiga dizer de alguma maneira as coisas como se o discurso correspondesse às coisas, né? Ao que está acontecendo, a um estado de coisas, a um evento, algo observável. Parece ser uma ideia de que a verdade seja algo objetivo, né? Algo como se fosse uma propriedade das coisas ou algo dado, né? Simplesmente está dado como estaria dada a realidade. Para Platão, a experiência seria um tanto quanto distinta. Ela não estaria a verdade simplesmente dada, né? De alguma forma ela está dada, mas ela está dada sobretudo para um sujeito. Não é algo que seja compreensível fora da experiência do sujeito, no caso para Platão a alma, né, ou a cultura. Então eu vejo os esforços de Platão de trazer à tona a temática da verdade, sobretudo nessa perspectiva da experiência do sujeito, né, tanto pela via artística quanto pela via filosófica e também pelos aspectos da cultura, né. Eu digo artística e filosófica porque Platão é um poeta, né? Digo filosófica porque existe uma discussão sobre a verdade que é anterior a Platão, sobretudo aquela que se encontra em Parmênides, né? Parmênides ressalta um aspecto da verdade que para nós hoje, né, muitas vezes passa despercebido, né? A ideia de que a verdade é uma experiência de revelação, uma experiência inesquecível, uma experiência que é, por assim dizer, arrebatadora, né? E essa associação que é propriamente filosófica da verdade com uma experiência filosófica, que eu acho que é o que é inaugural em Parmênides, né? A ideia de que a verdade é a finalidade
do ato de filosofar, do ato de pensar. E ali um primeiro momento em que esse conceito de verdade se permite tematizar, né, se permite manifestar, para além do que na cultura é já vigente, né, assimilado, ou seja, uma primeira tentativa de explicitar o que seria a verdade, surge também, enquanto conceito filosófico, associado a uma experiência de um outro conceito, né, que seria o conceito de ser. Parece que ali em Parmênides, o que seria o conceito filosófico de verdade é entender que, no final das contas, tem duas maneiras de encarar a verdade, em termos conceituais, por assim dizer, e que essas duas experiências estariam de alguma forma relacionadas, que é o termo aletheia, né? Seria o não esquecimento, e o termo eon, ser. O que Parmênides esclareceu e tornou claro que era um pressuposto é que parece que existe um vínculo entre a experiência da verdade e a experiência do que é, né? Tudo isso relacionado com o que a gente chama de pensar. Como as coisas são em si, nesse sentido? O ser, o éon com a verdade? Ou não? Então, a primeira vez que esse conceito em Parmênides é tematizado, por assim dizer, né, ele torna manifesta alguma coisa. Existe alguma experiência infalível em nós, alguma experiência, por assim dizer, que nós não poderíamos negar, né, como estando diante dela, que aquilo é, por assim dizer, né, que aquilo é propriamente é. Isso seria a verdade, né? Então, acho que não haveria essa perspectiva, essa possibilidade de dizer assim que essa verdade seria em si, né, independente ou fora, porque me parece que, mesmo em Parmênides, embora em nenhum momento o eu esteja dado ali, por assim dizer, é a experiência do sujeito, é a experiência do jovem, é a experiência da deusa que está tentando comunicar ao jovem o que seria isso, de alguma forma, a experiência com a verdade propriamente dita, né? E que serve para Platão de um primeiro momento para, na obra, né, nos diálogos propriamente dito, ele tornar manifesto, né, por assim, em perspectivas, como é que a verdade é experimentada pelo sujeito, sobretudo o sujeito do conhecimento. Então, eu gosto de uma obra do professor Casertano, né, professor Giovanni Casertano. Ele escreve uma obra que se chama Paradigmas da Verdade em Platão. E o que ele chama a atenção ali é que não seria possível unificar, não seria possível tematizar de uma só vez, ou de uma maneira unívoca, o que a gente entende por verdade em Platão. Ou seja, a impossibilidade mesmo de constituir um conceito de verdade. Porque o que Platão faria nos diálogos seria apresentar a experiência da verdade em perspectivas distintas. Por exemplo, uma experiência literária, né? No Hípias Menor, ele tematiza a questão da verdade em contraste com a questão da mentira, né? Do lobo, né? Ora, Odisseus, né? Ele é melhor do que Aquiles porque ele é capaz de mentir, né? Ele conhece, quando ele mente, ele conhece ou não conhece. Então, a perspectiva, por exemplo, ali é dos paradoxos socráticos, né? Fica claro que é difícil tematizar a verdade assim, ali, né? No Hípias Menor. Já numa outra obra em que a verdade cumpre um lugar importantíssimo, é a República, né? A discussão sobre a verdade na República, ela é central na medida em que é central na República, sobretudo nos livros 5, 6 e 7, a ideia de que o projeto platônico, né, de filosofia se estabelece em contraposição a essa doxa, né, esse senso comum, por assim dizer. Existiria uma experiência infalível, a que ele chama saber, né, episteme, que seria dotado dessa característica da verdade como algo inesquecível, como algo infalível, né, que é o que Parmênides de alguma forma está tematizando ali no poema, que é uma experiência contrastável, né, uma experiência sobretudo distinta do que a maior
nós, na maior parte do tempo, experimentamos, né? Que é a opinião, a doxa. Inclusive tem uma frase de Aristóteles que é interessante, né? No sentido que nos esclarece um pouco a respeito. Aristóteles chega a dizer que nós vivemos a maior parte do tempo no erro, né? Nós passamos a maior parte do tempo no erro, né? Ou seja, a experiência com a verdade, né, a experiência com o acerto, propriamente dito, seriam experiências excepcionais, né, seriam experiências pontuais na vida do sujeito. Enquanto a maior parte do tempo nós estamos julgando as coisas, estamos julgando elas a partir da nossa opinião, das coisas que supostamente já aceitamos ou acreditamos, e estamos filtrando, julgando as coisas a partir desse repertório, né? Então o argumento do Platão, sobretudo ali, para confiar a cidade aos filósofos, né, seria, em primeiro lugar, ora, a formação poética que os poetas fornecem aos gregos, ela está eivada de contradições, porque o que é Homero, né? Homero é a caracterização de vários personagens, cada um com as opiniões próprias que tem, essas opiniões não estão em conformidade umas com as outras, e apresentam pareceres divergentes, inclusive, sobre as mesmas coisas. Isso leva Platão a dizer, o poeta mente. Muitas vezes a gente não pode seguir a formação poética, é preciso uma nova formação. Então, o argumento central na República é que existe uma experiência, Platão acreditava, né, que uma experiência epistêmica infalível. Né? Existe alguma experiência do ponto de vista do saber que nos lança a compreensão do que é propriamente a coisa, do que é o ser, né? O saber o que é. E nisso ele está muito próximo de Parmênides, né? Enquanto que os argumentos eles são mobilizados para fazer-nos ver que existe, por outro lado, uma competência cognitiva difusa, que ele chama doxa, que seria capaz de atingir o verdadeiro, mas também seria capaz de falhar nessa tentativa de atingir o verdadeiro, que é, por exemplo, a opinião. Né? A opinião é falível. O que se distinguiria, portanto, o saber e a opinião é a falibilidade da opinião em vistas de algo que a gente concede ao saber. E essa concessão ao saber, né? Ora, quem sabe o que é, tal como Parmênides de alguma maneira explicita, né? É algo que é aceito como um pressuposto, né? Não que o sujeito se colocasse nessa posição de estar dizendo a verdade, de estar dizendo propriamente o que é, mas é como se valesse a ideia seguinte, né? Ora, se é saber, é verdadeiro, né? Porque se não é verdadeiro, não pode ser saber. Então, nessa linha de raciocínio, essa forma servia para explicitar dois estados cognitivos distintos. Um estado epistêmico, onde o sujeito saberia o que é, e um outro estado em que nós transitamos a maior parte do tempo, que é ter opiniões verdadeiras, algumas melhores, outras piores, como dirá Protágoras no Teeteto, né? E o que estamos fazendo é confrontar essas opiniões, e no senso comum, vale como o Protágoras está dizendo no Teeteto, vence a melhor opinião, a opinião mais forte, a opinião mais persuasiva. E aí já não se trata mais de quem é que está com a verdade ou quem é que está dizendo a verdade. Porque o sofista, né, naquela altura diz, não é inclusive possível dizer o falso. Não é possível dizer o falso. Por quê? Lembra do que Parmênides dizia? O que não é impensável e indizível. E ali há uma associação muito forte entre o que é e o verdadeiro, e por conseguinte, entre o que não é e o falso. Né? Então, não é possível dizer falsidades, porque falsidade seria simplesmente dizer o que não é. E aí o encontro entre o senso comum e a filosofia, porque o sofista utiliza-se de um pressuposto filosófico para habilitar no senso comum a ideia de que cada um diz sempre a verdade. Não é possível falsear, não é possível contradizer. Mas isso é um pouco perigoso, não? Claro, isso é denunciado como uma falácia, só que até Platão conseguir encontrar uma maneira de dizer, né, a verdade nesses dois registros, né? Existe esse registro que Parmênides nos alerta, em que a verdade é uma experiência de natureza infalível. Né? Inclusive é uma deusa que comunica ao jovem o que seria essa experiência. Né?
Os deuses devem estar na verdade. E existe outra experiência, né, humana, propriamente humana, que é a maior parte do tempo adoxa, e que ela, em certas circunstâncias, tem maiores chances de dizer algo verdadeiro, em outras circunstâncias não. E, inclusive, as mesmas opiniões, variadas as circunstâncias, de verdadeiras podem se tornar falsas, né? Então, o sofista, ele meio que brinca com esses dois registros. Ele não faz uma distinção entre eles. Ele aplica o que é do pressuposto filosófico ao contexto do senso comum para dar uma espécie de valor, né, inquestionável à opinião de alguém, né? Só que faz isso a partir de uma premissa filosófica. Platão vai concentrar uma resposta a esse tipo de raciocínio no sofista, que é quando, propriamente, a experiência da verdade ela deixa de ser uma experiência difusa, assim, perspectivada de várias maneiras, para no sofista ser perspectivada a partir do discurso, propriamente, né? Que é onde se chega mais próximo de Aristóteles, a concepção de Aristóteles do que seria a verdade, e da nossa concepção também do senso comum do que seria a verdade, né? Essa verdade de que se fala, né? Das coisas que se diz a respeito do que se diz. Então, ali no sofista, né, no Teteto, Platão ainda diz o seguinte, né? É possível que alguém esteja na verdade e não saiba. É possível que alguém esteja na verdade e não saiba. Ou seja, fica aí mais ou menos a ideia de que a verdade é um estado. É possível que alguém, de alguma maneira, tenha uma percepção, ou tenha um juízo acertado sobre as coisas, ou tenha um entendimento acertado sobre as coisas, ou até mesmo, né, num caso extremo, que é colocado pela carta sétima, né, alguém no instante súbito tenha uma compreensão a respeito do que é a coisa. Né? Mas isso não é propriamente ainda saber. A verdade com que a gente trabalha na perspectiva do saber, né, seria uma verdade articulada no discurso, seria uma verdade que é capaz de dizer coisas que se apoiam, que se solidarizam, né, um argumento, por assim dizer, né, um silogismo. Né, seria uma elaboração discursiva de uma descoberta, de um entendimento, mas do ponto de vista do discurso, um discurso articulado, que pretende dizer algo sobre alguma coisa. Então, ali fica claro que existiam então duas perspectivas. Uma verdade que seria pré-objetiva, que seria não necessariamente discursiva, uma verdade que está na percepção, uma verdade que está talvez na inteligência, né? E uma verdade que é uma elaboração propriamente dita, uma elaboração posterior discursiva, né? A elaboração de uma experiência. Fica uma questão ali, se no sofista Platão, ao levar a discussão da verdade para essa verdade que surge no contexto proposicional, no contexto das discussões, no contexto do diálogo, né? Como se a verdade fosse uma propriedade dos discursos, ele tivesse abandonado essa ideia de verdade como uma experiência, por assim dizer, pré-verbal, né? Ou não verbal, ou como o professor José Gabriel Trindade disse, né? Antepredicativa de verdade, né? Seria muito próximo do que o Heidegger, a perspectiva do que o Heidegger vai falar de verdade como desvelamento, né? A minha ideia, o que eu acredito, a opinião que eu tenho é que, se por um lado Platão se concentra nessa perspectiva da verdade no sentido proposicional, no sentido da verdade como uma propriedade do discurso, no sofista, ele não abandonaria esse sentido de verdade como alétheia, né? Mas a perspectiva seria de que a estratégia ali é responder ao sofista, ao problema que ele traz, né? O problema da impossibilidade de dizer o falso. Então ele concentra a argumentação nesse sentido de verdade predicativa, discursiva, para dizer, olha, é possível sim dizer o falso. Não como quem diz simplesmente o que não é, mas como alguém que diz das coisas que são, outras coisas que não aquelas que são a respeito disso mesmo que é, né? Isso envolve todo o argumento lá no sofista, né? Então ele não abandonaria, a verdade continuaria sendo uma experiência seria uma experiência
múltipla, né? Seria a experiência que a gente tem com o texto do poeta, a verdade que o poeta comunica, essa verdade do contexto cultural que criou os gregos, né? Que formou os gregos, né? Esse sentido de verdade, né? Como uma experiência, né? A experiência de pensar o que é, não uma experiência formal que a Deus apresenta ali, né? Como uma experiência que serve para Platão como um paradigma para o conhecimento, né? Existe alguma instância, qualquer experiência humana que não necessariamente atinge a infalibilidade, mas reconhece a infalibilidade como um paradigma ou como um limite, né, da própria experiência, né? E, por outro lado, continua vigente esse sentido, né, por assim dizer, filosófico, parmenideano, né, no sentido mais forte de verdade, enquanto, por outro lado, né, pelo mesmo sofista, é possível tematizar a verdade de outra maneira, a verdade como uma propriedade do discurso. Então, eu vejo isso assim, é impossível apresentar um conceito de verdade em Platão, porque nos diálogos me parece que são experiências distintas, formas distintas de experienciar a verdade que Platão está cada vez privilegiando. Agora, o que haveria de alguma forma que a gente poderia dizer assim, em geral, é que a verdade para Platão é a finalidade da filosofia, né? A experiência que, né, talvez o bem, a felicidade, a verdade, né, talvez sejam coisas assim que estariam muito mais relacionadas para Platão do que para nós seriam coisas intrinsecamente ligadas, né, porque ele chega a acreditar que a experiência com a verdade, né, a experiência filosófica com o conhecimento seria a mais prazerosa das experiências, né? E se existe uma forma de vida que seja feliz, né, seria essa forma de experiência da verdade, seja no nível teorético, seja no nível da experiência cidadã, seja como for, mas inclusive em termos muito próximos do Aristóteles, né? Essa busca pela daimonia. Que a eudaimonia ela implicaria de alguma forma, né? Talvez ela não pudesse deixar de fora o que seria a experiência como verdadeiro. Ninguém poderia ser feliz vivendo algo falso, né? Ou estando enganado a respeito do que é. E aí, no caso, essa experiência do verdadeiro se daria por intermédio da razão? Não somente por intermédio da razão, é isso que me parece mais distante de nós do que tudo. É como existisse uma verdade, inclusive, no prazer para Platão. Não existe uma verdade na percepção, não existe uma verdade na opinião, existe uma verdade no entendimento, existe uma verdade no nous, né? Seria talvez essa verdade infalível do que Parmênides está falando, né? Existe uma verdade na forma com que nós vivenciamos, né? Que nós vivenciamos a vida. Existe uma verdade como, por exemplo, Sócrates se compromete com a filosofia, né? A maneira como ele vive filosoficamente. Então, voltando a essa referência ao professor Giovanni Casertano, a verdade ela estaria ligada a cada experiência humana como se fosse algo, assim, dessa experiência, desse pathos, né? Algo que esse pathos proporciona, né? Para cada experiência existiria uma verdade. Ao mesmo tempo, claro, né? É também uma propriedade, assim, como que mágica, né? Assim, a verdade como esse sentido de verdade como a crença que os gregos têm de que ao falar, ao dizer, de alguma maneira dizemos o que é. Eles eram mais ingênuos nesse sentido, né? Tinham mais a crença de que a palavra ela seria capaz de exprimir de alguma forma, né, o que está aí, ou que de alguma forma a verdade poderia ser uma experiência arrebatadora, né? Uma experiência assim que toma o sujeito, né? Aquilo que de alguma forma a gente, como estuda filosofia, procura, né? Espantar-se, ter um momento de ver as coisas de uma forma mais próxima, né, delas, ou seja, o mais encantadora, por assim dizer, né? Então a verdade teria um pouco desse aspecto também, né? Culturalmente, a verdade seria então menos uma experiência da parte do conceito, né? Os gregos talvez experienciassem pouquíssimo a ideia de verdade como um conceito, mas a verdade como uma propriedade das experiências de um sujeito, né? Experiências as mais variadas
possíveis, né? E o que surge ali em Platão é um momento em que esses pressupostos, a maneira como a verdade estaria de alguma forma presente nas experiências daqueles sujeitos na cultura dos gregos, nos diálogos é como se Platão trouxesse isso à tona, né? Olha, parece que nós, enquanto gregos, ou nós, enquanto filósofos, temos esses momentos, esses contatos com a verdade, experienciamos a verdade nesses registros, sejam cognitivos, seja na discussão que Sócrates mantém com seus interlocutores. Entendi. Bom, a gente está chegando próximo aqui do período de perguntas, né? Se alguém aí no chat tiver alguma pergunta e quiser mandar, agora vai ser uma parte mais voltada para perguntas e tentar aí, né, responder algumas dúvidas aí do pessoal. Enquanto o povo não manda perguntas, eu vou fazer uma que eu estava pensando aqui. Se no caso a gente coloca a verdade, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Vou fazer um ângulo. Pronto. Se a gente pensa na verdade nessa perspectiva de múltiplas, digamos assim, entre as manifestações, digamos assim, que não tem uma forma... Experiência. Eu acho que para mim essa palavra ficou marcada. Sim. No caso a gente talvez assim poderia compreender na perspectiva platônica uma, digamos assim, uma posição que não estaria, que estaria entre os epicuristas e os estoicos, no sentido que os estoicos, para os estoicos, essa manifestação, digamos assim, da eudaimonia, dessa coisa assim, da verdade, entre aspas, daria só pela razão, e para os epicuristas mais pelo prazer. Para Aristóteles não seria tão extremo assim, a esse ponto, no sentido que ele veria digamos assim, um bem entre essas coisas. Não seria uma coisa tão separatista, seria mais ou menos isso ou não? O que me parece é que os estoicos, pelo menos, eles tinham um compromisso maior de que, acho talvez de abolir exatamente isso que eu estava tentando tematizar agora, que é essa ideia de que talvez exista um registro não verbal de verdade, uma experiência não verbal de verdade, e existe uma experiência verbal da verdade, porque eles entendem assim, muito assim, na esteira de Heráclito, que o universo foi de alguma maneira constituído de maneira racional, né? Seria então um espelho de uma razão, de um logos. Bastava ler adequadamente, né, as manifestações do mundo para que a gente conhecesse esse logos, né? Então tem um otimismo aí, entre os termos talvez hegelianos, um otimismo epistemológico aí muito forte, né? Enquanto que para os epicuristas talvez esse otimismo não se desse, né? Assim, eles não tinham talvez acho mais próximos ali daquela configuração da academia posterior, né? Da academia cética, né? Uma ideia de que talvez a verdade seja qualquer coisa que a gente continua procurando, mas não necessariamente esteja acessível, né? Ou dado, embora existam experiências prazerosas, né? Seriam experiências, por assim dizer, talvez, né, até em termos próximos ali do que Platão caracteriza no Filebo, como existisse uma verdade no prazer, né, e talvez essa verdade estivesse acessível. Eu não conheço tanto os epicuristas, né, assim, além da leitura que eu tenho de Epicuro, mas parece que a verdade estaria qualquer coisa assim como que de alguma forma não dada, né, estaria um desafio, algo a ser procurado. Um desafio até mesmo a qualquer um que tivesse uma propensão filosófica, né, a entender dentro dos prazeres quais seriam verdadeiros e quais seriam, em termos de uma ética atomística, né, afins ao próprio sujeito. Né? Tem prazeres e prazeres, tem alguns prazeres que são afins a alguns sujeitos e outros não. Né? Então, seja como for, em Aristóteles parece que a ideia é de que não é possível ser feliz excluindo aspectos da experiência humana, simplesmente, né? Não é possível ser feliz pela via ascética, né? Não é possível ser feliz sem a cultura, sem o conforto que a cultura transmite, né? Eu acredito que Platão está muito próximo disso, assim. Acho que a gente poderia ser feliz sem a filosofia e sem a arte, né?
Então, inclusive, são fontes de prazer, são fontes de eudaimonia, no sentido de que a melhor vida é essa vida eleita por eles, essa vida em que, de alguma maneira, se dedicaram, né? Platão mais um pouco à arte do que Aristóteles mais à ciência, à filosofia, Platão mais à filosofia e à poesia, né? Seriam formas de vivenciar a verdade no sentido daquilo que afeta, né? Um sujeito como Platão, um sujeito como Aristóteles. E que expressam, de um lado, quando dizem, né, que não é possível ser feliz sem a vivência da cultura e da arte, né? Expressam talvez o que seja um senso comum para os gregos ali, que seja uma opinião comum entre os gregos. Embora, quando se posicionam como filósofos, né, eles manifestam uma visão mais crítica, por outro lado, da cultura. Eles se permitem fazer críticas ao alcance do teatro, por exemplo, Platão, ao impacto do teatro sobre quem assiste, né? Matizar, inclusive, essa perspectiva de que, muitas vezes, quem vai ao teatro e assiste aquelas peças não reflete a respeito dos temas que estão lá sendo colocados. Muitas vezes simplesmente se identifica com eles e os vivencia da perspectiva do pathos, né, da experiência passional, né? Platão e Aristóteles já tem não poderiam viver sem isso, sem esse aspecto da cultura, sem negar a importância da cultura, sem esse prazer que a cultura proporciona, a filosofia sobretudo, mas se colocando numa outra, talvez um modelo, né, um valor, um critério, que seja exatamente a verdade ou as condições de alcançar a verdade, o saber, né? Parece que eles estavam comprometidos com isso. E então me parece que para esses filósofos, sobretudo, a felicidade também não poderia estar desassociada da pesquisa filosófica que eles empreenderam, né? Tanto é que são filósofos que vivenciaram isso própria, né? A vida para eles talvez mais do que qualquer outra coisa fosse caracterizada por esse esforço de investigação, né? De elaboração discursiva, de contato, interlocução com o outro. Mais uma dúvida, então. Diga, pode dizer. Sobre a verdade, né? Aristóteles soltava uma pedra e a pedra caía nos pés dele. Verdade por 2000 anos. Aquilo que está dentro da cabeça do homem são verdades, mas não necessariamente a realidade. Nós não temos acesso à realidade. Eu não sei, e também, através da ciência, é necessário 2000 anos para viver chegar ao conhecimento científico. Assim, provar que Aristóteles estava errado. Mas se você existe realidade, verdade. Nesse sentido, o que está dentro do homem seria verdade. Para Aristóteles, essa era a verdade. Mas não necessariamente é a realidade. Os gregos eles não tinham esse conceito de realidade, eles tinham um conceito, não era um conceito, era uma palavra ser, né? E essa palavra ser era um quase sinônimo de verdade, né? Aletheia, ser e verdade são um sinônimo, na verdade. E eu acho que, concordo com você, assim, parece-me que quanto mais alguém envereda pela filosofia, mais ele questiona a relação que para muitos é dada entre verdade e realidade, né? Porque para Platão não tem realidade. Para Platão, nada do que a gente considera realidade do ponto de vista do senso comum, que são essas coisas visíveis, tangíveis, né? Nada disso para Platão é. Então a realidade não tem nada a ver com o que a gente estima ser a realidade hoje. Para Platão, a única realidade são as formas.
É o bem, é o justo, é o belo, né? A piedade, coisas que tais, né? Então, da perspectiva da atitude é basicamente isso, assim. Quanto menos o sujeito parece ter uma atitude filosófica, mais para ele seria imediata essa identificação entre verdade e realidade. E, sobretudo, realidade como o que eu vejo e sinto, e verdade como o que eu penso, né? O eu opino, né? Né? Então, o filósofo é aquele que mais põe em suspenso ou se questiona si, né? Quanto mais se converte à filosofia, mais problemática para o filósofo se torna admitir que alguma coisa esteja simplesmente dada ou que o que eu penso seja imediatamente o que eu julgo seja imediatamente a verdade, né? Então, fica a relação entre verdade e realidade, ou a realidade que eu acredito que seja e a opinião que eu acredito que seja, fica mais distante, né? A verdade se torna uma experiência até mesmo sagrada, né? Eu acho que o filósofo toma isso como uma espécie de, pelo menos os filósofos antigos, gregos, a gente percebia que a verdade era qualquer coisa a que ele se dedicava, né? Ou que a verdade não era qualquer coisa que está na boca nossa como uma palavra, era qualquer experiência que eles almejavam, enfim, né, ter, ou o mais possível experimentar, né? Então, eu vejo muito isso ali, né? Como se, para eles, pelo menos, como mais filosófica é a vida, mais é uma vida dedicada à verdade, uma coisa que até mesmo o âmbito da piedade lá, eu acho que os filósofos eram piedosos nesse sentido, e fica mais questionável, né, que as verdades que nos são acessíveis, sejam imediatamente identificadas com a verdade, que parece-me muito mais um critério, menos do que qualquer coisa formulável, né? Talvez seja usar a palavra intuição, né? Me perdoem usar a palavra intuição, mas talvez uma experiência interior nossa que indica que existe algo em vistas de que as nossas experiências elas podem ser valoradas, né? Assim, existe qualquer coisa em nós que é a verdade, em vistas de que eu posso, por exemplo, classificar as experiências que eu tenho com o mundo como mais ou menos condutoras ao conhecimento, né? Como mais aparentadas ao conhecimento ou como menos aparentadas ao conhecimento. Então a gente trabalha com verdades, enquanto a verdade seria uma expectativa nossa ou um critério que de alguma maneira está em nós, porque parece que é uma experiência universal, né, da cultura. As culturas parecem ter formas específicas, claro, cada uma delas, de experimentar a verdade, de exprimir essa experiência com a verdade. No caso dos gregos que a gente estava falando aqui, Platão é um momento de exprimir o que seria aquela época a experiência com a verdade, né? Mas parece que é uma experiência universal, né, que os seres humanos se colocam. Então, e aí, claro, né, o sofista tem que ser considerado, né? Trabalhamos com verdades, há conflito entre essas verdades, não é possível imediatamente identificar um discurso ou uma opinião com a verdade, porque a gente sabe que existem outras, né? Então, de fato, parece essa ser, pelo menos entre os filósofos antigos, algo como uma atitude compartilhada, né? Alguém mais alguma dúvida? Bom, então vamos fazer mais uma pergunta aqui, e aí a gente já vai encerrando, falta 9 minutinhos. Seguinte, o senhor estava falando antes sobre a questão da verdade, como essa questão do saber, no sentido que a gente pode estar próximo da verdade, mas não saber, digamos assim, que está acertando, digamos assim, que a gente pode ter essa relação, digamos, entre o saber que está certo, entre aspas, está na verdade, e a verdade em si, que é uma coisa que existe meio que fora do sujeito saber ou não, digamos assim. E aí o que eu ia dizer é que uma vez eu estava estudando um pouco para uma aula sobre Sócrates, e aí eu vi num texto dizendo que eles tinham uma relação com a justiça no sentido de que
o indivíduo que sabe o que é a justiça e erra, digamos, e é injusto, e o indivíduo que não conhece a justiça, mas é justo, o indivíduo que conhece a justiça, mas não a aplica, estaria, digamos assim, melhor do que aquele que acerta por acaso. Isso colocado isso seria uma perspectiva na apologia e na apologia e no Mênon, né? Veja. Porque essa é uma Sócrates, perspectiva que é muito contraditória com o nosso pensamento atual, né? sim. A gente pensaria que o indivíduo que acerta, mesmo sem saber, seria mais valoroso do que aquele sabendo erra. Para Platão seria impossível saber e errar, né? Porque assim, sobretudo ainda nessa primeira apresentação da verdade, muito dependente desse sentido infalibilista que a gente colhe lá em Parmênides, né? Ficou de alguma maneira expresso isso em Sócrates, né? Esse compromisso forte de que saber implica dizer o que é dizer a verdade, né? E que saber, de outro lado, implica um logos, né? São duas exigências que parece que oneraram muito Platão durante muito tempo, e ele teve que lidar com elas e lidou com elas de maneiras distintas ali ao longo da elaboração dos diálogos. Não é possível alguém saber e errar, né? Porque nesse sentido vai prevalecer o sentido de saber como infalibilidade, tal que no final da apologia, do final do discurso introdutório de Sócrates na apologia, ele vai dizer o seguinte, né? Olha, vocês devem julgar não outra coisa além das minhas palavras, se elas dizem a verdade ou não, porque essa é a área eterna, essa é a excelência de um orador, enquanto que a excelência de um juiz é julgar a justiça, né? Ou julgar com justiça, né? Então, o que está dizendo aí é que, ora, na concepção de excelência que os gregos têm, vigora o paradigma infalibilista, de tal modo que, se o orador é orador, ele é orador somente quando diz a verdade. Se ele não diz a verdade, então ele não é orador, ele não tem essa excelência, ele não está revestido dessa excelência. Ele só está revestido da excelência enquanto ele diz a verdade. E o juiz? Ora, o juiz só é juiz se somente se ele ou conhece a verdade ou ele age de maneira justa. Se ele não age de maneira justa, então ele não é juiz coisíssima nenhuma. Né? E no Mênon, né? Ora, então, seria possível alguém ser dito excelente quando acerta por acaso? E aí outro paradoxo socrático, né? Porque ninguém acredita nisso, né? Como você falou, né? Mas para Sócrates, não é? Alguém não poderia ser chamado excelente se ele acerta sem entendimento, porque na cabeça de Sócrates, excelência é saber, ou saber de alguma maneira implica excelência. Existe uma relação aí, se não é de mútua dependência, é de alguma maneira de implicação, né? Então, não seria possível, né, alguém ser dito excelente quando age sem entendimento, porque para Sócrates, somente para Sócrates, né, pelo menos assim parece, né, que agir de maneira virtuosa implica agir com entendimento. É como se ele não aceita, por exemplo, nus, é o que ele diz lá, né? Não é possível acertar, alguém agir e acertar sem nus, sem inteligência. Porque a inteligência estaria em cada ação como garante de uma ação acertada, de uma ação verdadeira, de uma ação eficaz, de uma ação infalível. Porque o nus em si é infalível. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar para as artes, né, o paradigma que define as artes entre os gregos é a infalibilidade. Por exemplo, o sapateiro só é sapateiro na medida em que ele de fato produz sapatos. Né, assim, entende? Se ele escorrega e acerta um sapato, ele não... É como assim, mas ele era então, enfim, excelente. Ele era excelente enquanto a excelência habitava nele, e quando ele erra, a excelência bate em retirada. Deixa de habitar aquela pessoa e não pode ser dito dela que ela é excelente. Né? Então,
a gente tenderia a dizer assim, mas alguém que não sabe e acerta, né? Seria mais afortunado, né? Para os gregos não faria nenhum sentido isso. Porque nesse caso, ele estaria na verdade e nem sequer saberia. Nem sequer saberia que está na verdade, né? Ou seja, o critério seria o nous. Critério de porque esse conceito de nous também é um desses conceitos que é muito amplo e ele é empregado em diversos contextos, né? Mas é como se a presença de nous em algo fosse a presença do mais valioso, né? É o pressuposto cultural, né? Sem nous, anoia, né? Qualquer ação em que nous não estivesse presente seria uma ação, inclusive, vergonhosa, né? Seria, inclusive, uma ação ascros, né? Uma ação feia, por assim dizer, culturalmente. Porque é como se nous fosse quase sinônimo também, né? De bem, de verdade, de ser, né? Inclusive tem essa associação em Parmênides de nous e ser, né? Nous e verdade. Sim. Então, por que Sócrates é de fato alguém extravagante, né? Característica de Sócrates como extravagante. É porque, enquanto filósofo, ele emite pareceres e opiniões que são de fato incompatíveis com o que a maioria entende, né? O senso comum vai dizer assim: ora, Sócrates, você é sempre absurdo, porque você sempre defende algo que nos parece inacessível. Sim, vocês estão comprometidos com o acesso a algo, eu estou comprometido com a busca desse algo. Não estou garantindo, ou não estou garantido, não está dado em nenhum momento a posse desse algo, que, no entanto, é o que Sócrates mais valoriza, né? Que seria o bem, a verdade, a alma e a excelência. Tem uma dúvida, então, rápido. Diz. Seja ainda sobre a questão do código, porque dado e você pode ter uma verdade específica, outra específica, uma relação experiência, do Platão, mas se eu respondeu a questão do colega, se eu colocou que o que a gente tem de realidade, talvez não fizesse sentido para Platão. Sim. Na realidade, para ele seria outra coisa também, verdade e outras coisas. Sim. Mas o sofista não estava discutindo sobre isso, ele estava discussão sobre o mundo, a verdade, nas coisas sensíveis. Então, se eu ver em última análise como ele não consegue dar uma resposta suficiente, pelo menos satisfatória, para essa questão de dizer uma coisa, não dizer no fim do seu conceito, e, ou seja, talvez que mais se aproximaria da resposta e poderia resolver essa questão sobre o Aristóteles, ou seja, considerando que deve existir uma correspondência entre o dado do próprio juízo do discurso, enfim. Porque assim, casa duas coisas, né? Uma vida assim, uma concepção assim, eu não posso dizer e não dizer da coisa, da como ela é. Já enquanto parece o Platão desviar para outra dimensão que necessariamente não ataca, eu acho que os dois registros continuam válidos em Platão, assim, porque embora Platão insista muito na questão da episteme, desse saber discursivo, dessa verdade tematizada na perspectiva discursiva, fica como se fosse a base da filosofia socrática, o conhece a ti mesmo, né? Que é uma experiência necessariamente interna, talvez menos discursiva do que nos parece, né? Então, inclusive também acho que Aristóteles está muito mais próximo de Platão nisso, assim, porque parece que Aristóteles ele deixa cair um pouco esse sentido pré-objetivo de verdade, pré-verbal, por assim dizer, de verdade, esse sentido de infalibilidade, verdade como algo infalível, para se concentrar nessa verdade de natureza discursiva que Platão de alguma forma está descobrindo ali no sofista, né? Então ele assume esse projeto, né, de tentar entender a verdade no sentido, claro, do saber, da episteme, né, como algo elaborado ou passivo de elaboração do ponto de vista discursivo, né? Se você pega, né, então, o roteiro que a gente encontra ali no Sofista e compara, por exemplo, com as refutações sofísticas de Aristóteles, né,
Você vê ali que no final do órgão, e talvez já desde as categorias, o que Aristóteles estava fazendo era um desenvolvimento, claro, agora bem mais sistemático, das descobertas que os sofistas e Platão fizeram do ponto de vista da linguagem, assim, porque pense que era um período em que não havia gramática, que não havia ciência, então, por exemplo, da natureza das palavras, das classes de palavras distintas, e são coisas que nos diálogos, assim como o Crátilo, como o Teeteto no Sofista, você vai ver que Platão está se esmerando bastante para tentar mostrar que a verdade ela surge para nós, seres humanos, exclusivamente, não como um evento, por assim dizer, espontâneo, ou numa simultaneidade, ou de uma vez dada, como, por assim dizer, nos parece simplesmente o mundo, né? Sobre esse mundo que a gente percebe, já há muito juízo, já há muita elaboração anterior, né? Então, ele tenta desconstruir essa perspectiva de que simplesmente o mundo esteja dado na percepção, ou esteja dado no juízo, ou esteja dado de alguma forma simplesmente, né? Para se concentrar na maneira como discursivamente a gente constrói na cultura disposições até de olhar para as coisas, né? Como que de alguma forma a gente já está de alguma maneira disposto para olhar para as coisas e olhamos as coisas a partir de um certo ordenamento anterior, né? Tem um ordenamento cultural no motivo pelo que as coisas estejam dispostas da maneira como estão dispostas, né? Então, me parece que nessa resposta ao sofista, Platão e Aristóteles, eles tentam consolidar exatamente o que seria o diferencial para o senso comum, ou em relação ao senso comum, que seria essa episteme. Não qualquer discurso, que inclusive às vezes acerta e às vezes erra, né? Como a nossa opinião é falível, né? Às vezes acerta, às vezes erra. Mas um discurso que maximiza, como ali no órgão, por exemplo, a gente vê, as condições de dizer o verdadeiro em termos de elaboração do discurso científico, né? Inclusive pensando e deixando manifesto o que seriam critérios para julgar da cientificidade do que é dito, né? Assim, uma ciência, claro, agora um episteme, um saber de natureza, claro, discursivo, como era o saber para Sócrates de alguma forma, né? Saber parece, pelo menos o Sócrates de Platão parece exigir sempre dos seus interlocutores que seja capaz de elaborar discursivamente as coisas que pensa ou as coisas que faz, a importância das coisas que faz, né? E Aristóteles vai nesse sentido, né? De tornar possível um discurso diferenciado, um discurso que amplia ou majora, por assim dizer, as chances de dizer algo mais próximo do que é, por assim dizer, né? Acho que as formas, inclusive, não estão em nenhum outro lugar, assim, estão propriamente na experiência humana, assim como os universais para Aristóteles, né? E a experiência ali, nesse sentido similar entre Platão e Aristóteles, que eu vejo é de que a descoberta é uma tentativa de aproximar os universais que estão em nós, a maneira como as formas dos universais de alguma forma estão em nós já, porque se não estivessem em nós, talvez fosse possível adquiri-los, né? Do que seria os universais na natureza, ou a maneira como eu capto os universais segundo o exercício das faculdades cognitivas de que o ser humano é composto, né? Então, a perspectiva seria uma busca incessante, né, por aproximar o que a princípio para Aristóteles está distante, que seria o quê? Uma compreensão mais apropriada das coisas, né, dos universais na natureza, né, aproximarmos-nos disso, né, do que seriam os universais na natureza, né? Ou seja, afinar, elaborar, formar, né, ou até mesmo gerar, né, de uma perspectiva, produzir, talvez seja a melhor palavra, produzir e refinar o que seriam os universais em nós, em vista do que seriam os universais propriamente na natureza, né, os universais enquanto né, ordenamento, né, ordenamento racional de um mundo. Porque o que me parece, sobretudo, que é comum a Platão e Aristóteles, né, é essa
essa inclusão do sujeito, né? Não há nenhuma realidade simplesmente dada, mas isso passa sempre pela maneira como o sujeito, ou tem que ver como o sujeito, né? Então, o que a gente chama de explicação racional do mundo não é exatamente o mundo como ele é, mas é uma explicação, como a gente vê em Platão, adequado a esse tipo de capacidade que nós possuímos. Ora, então, a pergunta seria: como nós descreveríamos o mundo se quiséssemos descrevê-lo de maneira racional? Não é? Isso é o timeu de Platão. Não é que Platão esteja descrevendo a realidade. Não, longe disso. Ele não está descrevendo a realidade. Talvez a física, a natureza enquanto tal, que a gente chama de realidade, seja para Platão incognoscível. Então não é um registro fiel do que seja a realidade, como se a realidade fosse qualquer coisa dada. É como nós explicaríamos a realidade para nós humanos que estamos dotados dessa faculdade, entre outras, da faculdade racional. Então, essa visão filosófica do mundo é um tanto distinta da visão que a gente tem do mundo enquanto visão não filosófica, né? Que é tender a aceitar mais de que o mundo seja qualquer coisa que esteja aí, né? Acho que o filósofo, a perspectiva filosófica é aquela que coloca o sujeito como o elemento produtor de sentido nessa construção. A realidade passa a ser muito mais uma construção do que propriamente uma coisa dada, né? Eu acho que eu vejo mais proximidade entre Platão e Aristóteles, né? Nesse sentido, que parece-me que Aristóteles segue o que seria uma porta aberta para Platão como um projeto, do que divergências, né? Enquanto sejam as divergências talvez matizáveis a respeito das dúvidas que Aristóteles tinha quanto à natureza das formas, né? Se elas são efetivamente, né? Se elas estão ou não estão, né, na natureza ou nas coisas, né? De que maneira era possível caracterizar esse dualismo que Platão propôs, né? Eu vejo muito mais aí Aristóteles como um crítico de Platão, um crítico do que para ele é ainda uma questão, do que simplesmente alguém que propõe uma inteiramente diferente concepção de filosofia ou concepção do que seja a construção do conhecimento, né? Eu vejo, claro, um aprofundamento sistemático em Aristóteles, né? Mas eu vejo uma solidariedade ainda com o projeto de filosofia, até mesmo socrático, que Platão vai desenvolver. Não sei, professor, depois a gente pode debater melhor isso, talvez eu esteja sendo muito otimista também. Pronto, então, gente, estamos agora encerrando essa nossa live de hoje, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Estamos encerrando então essa live de hoje. Obrigado aí os que compareceram no presencial. Obrigado os que compareceram aí na nossa live. A live vai ficar salva no canal do YouTube do Projeto do Café Filosófico e acho que no Instagram também, mas isso eu vou decidir depois quando eu organizar tudo. Enfim, obrigado professor pela presença e a gente se vê amanhã na live com o professor Graço, Roberto Graço, e em outros momentos também. Que a gente talvez vai ter uma parte 2, né, professor? Que a gente pode combinar, né? Então, obrigado, gente. Vamos encerrar, então, essa live de hoje. Calma, agora. Acho que a professora